Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro, vamos falar sobre a vitória do Flamengo no clássico dessa quarta-feira, o Mengão garantido na final da Taça Guanabara. Vamos falar sobre a postura do Fluminense, que incomodou a muitos torcedores tricolores, comemorando a derrota para o Flamengo. Aí não dá, né? Vamos falar também da classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil e muito mais no giro de notícias de hoje. Bom, rapaziada, o Flamengo continua com 100% de aproveitamento com o seu time principal. Já havia enfrentado Resende e Madureira na reta final, na fase de grupos da Taça Guanabara, e nessa semifinal venceu o Fluminense por 3-2. Um primeiro tempo que eu vou falar para vocês, impecável. Impecável não, porque o Flamengo poderia ter marcado mais gols, mas conseguiu dominar completamente o Fluminense, fazendo 2-0 com poucos minutos de jogo e deixando o Fluminense tonteado, né? 8 minutos já tinha marcado 2-0 com Bruno Henrique e Gabigol, dupla que falo pra vocês, meu Deus do céu, terminou 2019 voando e começou 2020 melhor ainda, marcando em todos os jogos, dando assistência um pro outro, é um entrosamento impressionante e a ideia de jogo do Jorge Jesus tá muito bem consolidada para essa temporada de 2020. No segundo tempo, o Fluminense mudou completamente de postura, melhorou bastante, foi para dentro do Flamengo, não se acovardou, que é muito importante, e quando estava melhor, sofreu o terceiro gol, golaço inclusive do Felipe Luiz, o Gabigol dá de letra para ele, mais uma jogada dele com o Bruno Henrique, um belíssimo gol. E aí o Flu fazer o quê, né? Perdendo de 3-0, aí que se lançou com tudo mesmo no ataque, diminuiu com o Lucas Claro, aliás, terceiro gol do Lucas Claro no jogo aéreo nessa temporada, está muito bem nesse início de ano, pelo menos nesse quesito. Conseguiu fazer mais um com o Evanilson, que, como eu venho dizendo, é um ótimo jogador, tem muito futuro e tem presença diária, faz gol sempre que pode. Conseguiu ainda fazer mais dois que foram corretamente anulados, mas a se destacar a boa entrada do Fernando Pacheco, jogador de muita qualidade e promete ajudar bastante o Fluminense nessa temporada. Mas o placar final foi 3-2, né? O 3-3 já seria suficiente para o Fluminense chegar à final da Taça Guanabara, que, como o Jorge Jesus disse depois da partida, tinha um peso diferente para o Fluminense. O Fluminense está pensando no título do Campeonato Carioca. O Flamengo está pensando na preparação para a temporada de 2020. E aí ele teve que citar o Bruno Henrique, porque realmente o Flamengo está em outro patamar. O Jesus falou sobre a necessidade e a vontade dele de fazer 5, 6 alterações por jogo, que é o que seria normal se fosse um amistoso de pré-temporada. Mas é um jogo oficial. É pré-temporada para o Flamengo, mas no meio de um campeonato que tem validade e que para outras equipes, como o Fluminense, por exemplo, para o Vasco, para o Botafogo, são muito importantes, porque são as chances que essas equipes têm, pelo menos as chances principais de título nessa temporada. O que acontece? O Flamengo está fazendo a parte dele nesse ensaio geral para o que vai ser a primeira final da temporada, agora sim, no domingo, dia 16, 11 horas da manhã, no Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Atlético Paranaense, final da Supercopa. Acho que alguns ajustes, né, devem acontecer, o Rodrigo Caio com certeza volta, isso o Jesus já confirmou, o Léo Pereira inclusive sentiu um pouquinho a parte muscular, deve formar a dupla com Gustavo Henrique sem mais problemas. E no mais, acho que é o time que a gente já conhece, o Flamengo 2020 é o Flamengo de 2019 com a entrada do Gustavo Henrique no lugar do Pablo Mari. E aí você tem algumas opções, o Diego entrando no lugar do Gerson, que nesse jogo contra o Fluminense não funcionou, o Flamengo caiu muito com a entrada do Diego, mas ele já entrou muito bem, mudando os jogos positivamente. O Pedro, o Michael, que são opções, mas é isso, é aquele time de 2019 campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O time do Fluminense precisa fazer alguns ajustes, mas realmente fez um segundo tempo muito bom quando o Flamengo já havia se cansado, já havia perdido um pouco da sua intensidade. Agora, isso não é motivo para comemorar. O Fluminense fez uma postagem depois do jogo dizendo que
lutou com dignidade, foi até o fim, e aí a torcida do Flamengo caiu de pau, né? Tá sacaneando pra caramba. Depois do troféu de empate com o Flamengo, naquele 4-4 entre Vasco e Flamengo, que a torcida vascaína comemorou muito, agora a torcida do Fluminense tá comemorando derrota, que é pior ainda, né? E a consequente eliminação na Taça Guanabara. O torcedor do Fluminense não gostou, eu vi vários comentários no post do Fluminense falando, pô, mas que é isso, tá comemorando, que história é essa, acabamos de perder, realmente, o time teve uma postura legal, lutou até o fim, mas pô, e aí? Tem que ter um pouquinho de sensibilidade e de malandragem, né, para não ser sacaneado pelos seus rivais. Fato é, Flamengo avança, vai à final da Taça Guanabara, agora espera o vencedor de Boa Vista e Volta Redonda, que jogam no domingo, e é claro que o Flamengo já levou esse título da Taça Guanabara, tem que confirmar em campo, é óbvio, mas o Flamengo vai ser campeão, evidentemente. Já o Vasco jogou também nessa quarta-feira, mas pela Copa do Brasil, estreou contra o Altos do Piauí, lá em Teresina, a torcida do Vasco muito forte, né? No Nordeste, no Norte do país, e fez lá uma recepção calorosa para o Vasco, foi ao estádio, deu uma moral, mas que timinho muquirana de assistir. O Abel Braga falou que o resultado não foi justo, que o Vasco merecia ganhar pelo volume, pela quantidade de finalizações. O Vasco finalizou 25 vezes, mas perdeu cada gol, que é brincadeira. Até o Thales Magno, né, que é um cara que a gente espera um pouco mais, pela qualidade técnica, né? O Vasco perde muito gol, e se tem um cara que sabe fazer, é o Cano. Que contratação acertada que o Vasco fez. Ele é um jogador com uma presença de área impressionante, bate muito bem na bola, meteu gol de centroavante tirando do goleiro, tem muita calma dentro da área e muita qualidade para finalizar. E foi com o gol do Cano que o Vasco se salvou, conseguiu passar de fase, porque o Marrone, que está lá para fazer gol, mas nunca faz gol, fez um gol contra. Ele cabeceou meio perdidão tentando cortar a bola, ele nem viu direito e marcou gol contra. O Altos não chegou quase, pouco ameaçou, chutou acho que 6 ou 7 vezes, quase nenhuma com perigo. Além desse gol contra, teve mais uma chance no jogo todo e o Vasco teve um caminhão de chance. Mas tem que fazer, né? O adversário é muito fraco, contra adversários mais fortes, o Vasco com certeza vai ter muita dificuldade e se não melhorar, não vai longe na Copa do Brasil, que é uma competição eliminatória. Na próxima fase, o Vasco vai enfrentar o ABC, ainda é um time muito inferior tecnicamente ao Vasco e, sobretudo, em termos de investimento, é muito inferior, mas pode dar trabalho para o Vasco. Botou uma graninha no bolso, 1.300.000 por ter avançado, e agora tem que ficar ligado para não dar mole e conseguir continuar avançando de pouquinho em pouquinho. Mas tem que melhorar, galera, porque hoje, do jeito que tá, o Vasco está jogando muito mal. Beleza, rapaziada? A gente fica por aqui, pede para que você deixe seu like, dá essa força aí, deixe o seu comentário, diz o que você está achando e se por acaso for novo no canal, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreve, clica também no sininho para ativar as notificações e receber os avisos de novos vídeos aqui no canal. Até a próxima!